Agnus Dei, qui tollis peccata. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre a sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, ensinar o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, o que devo fazer, como devo agir para obter o meu bem, o bem de todos, o cumprimento de minha missão e recompensa eterna. Amém. A nossa lição de hoje é sobre o dom da piedade. Olha, você já ouviu falar de uma pessoa piedosa? O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa é uma pessoa que reza. Não é só que reza, que gosta de rezar. É uma pessoa que se distingue pela oração. Que às vezes eu rezo, vou lá e rezo, tal. Mas não sou uma pessoa que reza sempre. Eu não tenho aquele espírito de oração, que é interessante isso. Não é só a gente rezar, mas a gente tem o espírito de oração. Ou seja, transforma tudo em oração. Então, o que acontece? Louva a Deus, agradece a Deus, né? Faz jaculatórias, ela impregna, por assim dizer, o dia todo com atos de amor a Deus. Ela está constantemente ligada a Deus. Não é só na hora da missa, não é só na hora do terço. E tudo que ela faz com o maior amor do mundo. Nada de forçado. A gente vai para a igreja forçado, reza o terço. Ai, meu Deus, vou ter que rezar meu terço, né? Então, vamos aqui. A primeira coisa que nós temos que ver é que o dom da piedade aperfeiçoa a virtude da religião. É aquilo que eu falei e estamos repetindo sempre. Primeiro estuda as virtudes, depois estuda os dons. Então, para a gente saber que é virtude da religião, para a gente poder saber como é que o Espírito Santo, através do dom da piedade, aperfeiçoa a virtude da religião. A virtude da religião, portanto, é uma virtude moral, sobrenatural. Ela está anexa à virtude da justiça. Lembra que nós falamos, e você deve conhecer, saber, as virtudes cardeais, as 4 virtudes cardeais. A virtude da religião é a virtude que se apoia na virtude da justiça. Por que se apoia na virtude da justiça? Porque, disse nosso Senhor, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a virtude da justiça. E a oração, a adoração, o louvor a Deus é devido a Deus. A missa de domingo é obrigatória, é questão de justiça. Nós negamos a Deus aquilo que lhe é devido quando nós faltamos à missa aos domingos, por exemplo. E outras, dia santo de guarda, e outras obrigações. Se eu não rezo, eu não dou a Deus aquilo que lhe é devido. Portanto, é questão de justiça. Então, é a virtude que inclina a vontade a prestar a Deus o culto que lhe é devido. Por causa de quê? Da excelência infinita e do seu supremo domínio sobre nós. Então, por isso que eu tenho que prestar o culto a Deus. Antigamente, eu oferecia um sacrifício de animais, de touros, etc. e tal. Hoje, não. É o sacrifício de nosso Senhor. Então, agora a gente entende. O dom da piedade vai melhorar
as nossas obrigações religiosas. A religião, a palavra religião vem de religare, que liga a gente a Deus. A gente coloca a gente em contato com Deus, nosso Senhor. Então, o que faz o dom da piedade? Produz em nossos corações, uma filial afeição para com Deus e uma terna devoção para com as pessoas ou coisas divinas, para nos fazer cumprir com santo fervor os nossos deveres religiosos. Então, nós vamos tratar Deus não como Senhor somente, mas como Pai. Portanto, é uma afeição, temos afetos, ou a piedade faz com que tenha um afeto para com Deus, um afeto de filho ou de filha para com o Pai. Por isso que nosso Senhor nos ensinou a rezar, e tudo tem a sua razão de ser. Pai nosso que estais no céu. Ele podia dizer assim, ensinar como se rezar, dizer: Senhor nosso supremo que estais no céu. Mas nós só quis incutir a nós esta afeição filial. Deus é Pai. Eu sou filho. Qual o sentimento que eu tenho para com meu Pai? Né? Então, este é o ponto principal que produz em nós o dom da piedade. Eu passo a ter um amor para com o nosso Senhor, mas um amor de filho. Eu vou temer a Deus como Senhor, mas aqui não, aqui é para criar uma intimidade familiar e de filiação. Né? Então, o Espírito Santo traz de nós dizendo, Abba Pater, né? Sim, Pai. O Espírito Santo reza dentro de nós. Pater, ele é Pai. Bom, depois, Jesus chamava de Pai. Louvo-te, Pai. Ele nos deu essa autorização interessante. Jesus nos autoriza. Fala assim, olha, ele é meu Pai. Agora, eu autorizo vocês a chamá-lo também de Pai. Pode ficar tranquilo, sem medo nenhum. Por isso nós dizemos no Pai Nosso, né? Que nós ousamos dizer, Pai Nosso que estais no céu. Ousamos, parece uma ousadia, mas uma santa ousadia, porque Jesus aqui nos ensinou, né? Então, o dom da piedade, vou falar primeiro, o dom da religião, a virtude da religião, não se adquire a não ser com muito esforço. Eu me acostumo a rezar e ser fiel à minha oração, eu tenho que colocar horário, senão eu passo por cima, eu não cumpro direitinho, eu empurro as minhas orações por última hora, porque me é custoso rezar. É difícil, mas é a virtude da religião. Agora, quando vem o dom da piedade, eu faço com a maior boa vontade do mundo. Eu gosto de rezar. Eu gosto de ir à missa, né? Eu não faço nada emburrado. Bom, faz-nos, portanto, o dom da piedade, ver em Deus um Pai sumamente bom. Presta bem atenção. Não é só um pai, que tem pai que é bravo. Tem pai que o filho tem medo. Tem pai que amedronta. Chegou, nossa, é aquele pai que só impõe terror na praça, dentro de casa, só aos gritos, aos berros e ameaça. Não é assim o dom da piedade. Faz-nos ver em Deus um Pai sumamente bom e amável, e não já somente um Senhor soberano. Então tá ali, receber essa adoção de filhos do qual clamamos, Abba, Pai. Portanto, dilata-nos o coração, a alma, na confiança e no amor. Evidentemente, sem excluir a reverência, o respeito. Igual o filho tem um amor para com o pai, confiança no pai, mas é pai. Então, precisa
considerar que ele é pai, tem toda a intimidade, mas é pai. Por isso que eu sempre acho que os filhos devem tratar o pai com mais respeito, principalmente pelo tratamento, né? Chama de você, pai, acho que devia chamar de senhor. O costume que está acabando hoje chamar o pai e a mãe de senhor. Você é mais para igual. Tem que ter uma diferença, né? Bom, assim são os avós, são os tios, né? São as autoridades também. Ninguém vai chamar o bispo de você, né? Chama para o bispo, ó, você é o bispo, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho mais, né, de... Pode ter muita amizade, mas tem uma diferença, né? Bom, depois, cultiva, portanto, o dom da piedade. Primeiro, um respeito filial para com Deus. É um respeito, mas filial para com Deus, que nos leva a adorá-lo com santo ardor. Segunda coisa, um amor terno e generoso. É a ternura de filho, né? Você vê como filhinho, nós devemos considerar como filhos, não é aquele filho grandalhão, já formado, como crianças. Se não vos tornares como crianças, não entrareis no reino dos céus, né? Depois, uma obediência afetuosa. Nós obedecemos a Deus, não é mais como aquela imposição somente. Mas como eu obedeço meu pai e minha mãe, quando eu gosto do meu pai e minha mãe, eu faço com a maior boa vontade. Não é aquilo do patrão para com o empregado, faça isso, faça aquilo, vai ali, vem cá. Não. É, portanto, uma obediência afetuosa que vê nos mandamentos e conselhos a expressão sapientíssima, infinitamente paternal da vontade de Deus. E tudo que Deus manda, tudo que Deus quer, eu faço não só porque Deus é pai, mas porque eu sei que tudo que ele manda é para o meu bem. Agora, é bom que a gente saiba que aquilo que nós devemos a Deus, em grau menor, porque para Deus, qual é a nossa atitude para com Deus? Adoração. Para com Nossa Senhora, superveneração, hiperdulia. Para Deus, só ele pode ser adorado. É latria, adoração. Nossa Senhora é hiperdulia, hiperveneração. E os anjos santos são dulia. Agora, existe veneração para outros que estão relacionados com Deus também. Então, esse mesmo sentimento para com Deus nos leva a amar as pessoas e coisas que participam do mesmo ser divino e das suas perfeições. Né? Então, vamos ver aqui quem é que nós temos que venerar também, porque eles têm uma participação mais intensa na vida divina. Qual a primeira pessoa que nós vamos venerar? Nossa Senhora. Assim nós amamos, veneramos a Santíssima Virgem. Por quê? Porque ela é mãe de Deus, né? É o grande privilégio dela. Todos os privilégios de Nossa Senhora existem por causa da maternidade divina. Nosso Senhor a enriqueceu com todas as graças que é possível uma criatura humana, né, ser brindada com essas graças, ornada com essas graças, na sua mãe. Por que a sua mãe? É porque todos nós nascemos de uma mãe. Só que nós não podemos escolher a mãe. Nem nós podemos fazer a nossa mãe. Jesus pôde não só escolher, mas pôde fazer. Ele criou a mãe dele. Imagine bem, ele com toda a sabedoria, todo o poder que ele tinha, ele ia fazer a mãe mais perfeita possível. Eu, se eu sou uma pessoa rica, vou fazer uma casa
de acordo com as minhas posses. Eu vou fazer uma mansão, se eu for milionário, né, cheia de jardim, cheia de lagos e outras coisas mais. Se eu sou pobre, eu vou fazer um rancho. Jesus é super rico, dono do céu e da terra. É Deus. Imagine como ele fez a mãe dele. Com todas as graças possíveis, mas plena, graça plena, cheia de graça. E todos aqueles outros privilégios, né? Nasceu sem pecado original, virgindade perpétua e outras, né? Bom, do mesmo modo, amamos e reverenciamos nos anjos e nos santos reflexos dos atributos divinos. Portanto, Nossa Senhora, ela reflete a santidade de Deus. Como nós chamamos ladainha, ela é espelho de justiça. O que é espelho de justiça? Justiça é santidade. Ela reflete a santidade de Deus. A lua reflete a luz do sol. Nossa Senhora reflete a luz do sol da justiça. Por isso que ela é espelho de justiça. Os santos também, eles, de alguma forma, eles traduzem na vida deles os atributos divinos. A simplicidade de Deus, a beleza de Deus, enfim. Né? Depois, nós também veneramos o que é a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, eu amo a Sagrada Escritura, eu gosto de ler a Sagrada Escritura, porque eu vou ver ali o que Deus fala para mim. Eu, quando era seminarista, eu estava em Barreçai, e lá era totalmente isolado, um lugar isolado. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha internet, nada disso. Isso veio infinitamente depois, tempo depois. A única comunicação que eu tinha com a minha família, fiquei 2 anos sem ver pai, nem mãe, nem irmãos, fiquei 2 anos lá. Extremo sul de São Paulo com o extremo norte do estado do Rio de Janeiro. A única comunicação que eu tinha era uma carta. Carta que eu recebia mensalmente, demorava aquele tempo, chegar uma carta. Eu, quando recebi uma carta de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, para mim era a maior alegria e satisfação do mundo. Eu lia, relia, devorava a carta. É a única coisa que eu tinha para comunicar. Eu tinha 12 anos de idade quando eu fui para o seminário. Então, era a única ligação que eu tinha. Por que estou contando essa história? A Bíblia é a carta que meu pai manda para mim. Então eu vou ler aquela carta. O que Deus quer falar para mim através desses ensinamentos? O próprio Jesus, que meu irmão chegou aqui, deixou tudo escrito através dos agiógrafos. Os agiógrafos são os autores dos evangelhos, né? Os que escreveram o evangelho, os apóstolos, as epístolas, né? O Apocalipse e o Antigo Testamento também são os agiógrafos. Na verdade, os agiógrafos são apenas instrumento, porque a carta é de Deus. É como se alguém fosse escrevendo a amanuense. Deus, olha, vai escrevendo aqui, eu quero que só escrevendo aquilo que Deus inspirou e aquilo que Deus quis que eles escrevessem. Portanto, eu tenho que ter uma veneração também pela Sagrada Escritura. Ainda, eu tenho que ter uma veneração e o dom da piedade, não esqueçamos, estão falando do dom da piedade, o dom da piedade que faz com que eu ame Nossa Senhora com minha mãe, que eu ame os santos com meus irmãos e os anjos também, que eu ame a Sagrada Escritura, como a gente ama uma carta que recebe do pai e da mãe. E a gente ama a igreja também, porque a igreja também é a nossa mãe, a Santa Madre Igreja. É assim que a gente falava antigamente, né? Quando era criança, a gente rezava assim, Padre Nosso que estás no céu. Todo mundo rezava Padre Nosso. Isso bem antigamente, né? E a gente dizia assim, a Santa Madre Igreja. Padre é pai, madre é mãe. A Santa Mãe Igreja. Então, eu tenho que amar a igreja, porque ela é minha mãe. Eu fui gerado, filho de Deus, através da igreja. É a igreja que me alimenta.
né? Bom, então, sabe que eu amo a igreja? A igreja una santa. Preste bem atenção nessa palavra. Una santa, católica e apostólica. Os nossos pecados não atingem a santidade da igreja, não diríamos no credo. Eu creio na Santa Igreja, que tem seus defeitos também. Então, o catecismo da Igreja Católica diz que os pecados dos membros da igreja não atingem a igreja. Bom, depois, além da Sagrada Escritura da igreja, né, que é mãe, que nos regenerou para a vida, a graça, olha o que ele diz aqui. Nós somos obrigados, devido ao dom do Espírito Santo, da piedade, a venerar o chefe desta igreja, o sumo pontífice, que é para nós o lugar-tenente, o representante visível de Jesus na terra. Transferimos, pois, para ele a nossa veneração e amor para com o próprio, como se fosse ao próprio Cristo. Ele está no lugar de Cristo. O lugar-tenente, quer dizer, o vigário. O que é o vigário? Aquele que faz as vezes de. Aquele que está no lugar de. Esse que Santa Catarina de Sena chamava de o doce Cristo na terra. E quando nós falamos sobre o papado, a pessoa não pode fazer distinção deste ou daquele papa. Ah, este sim, aquele não, aqueles... Não, é a instituição, como nosso Senhor fez. Independe de quem ocupa o cargo ali. Nós lemos a carta de Santa Catarina de Sena na época, em que ela fala, se o Papa fosse o demônio encarnado, nós não poderíamos levantar nossa cabeça contra ele. Então, nós temos que olhar o Papa mais ou menos assim, numa analogia. Quando eu vejo a Santíssima Eucaristia Hóstia consagrada, ela toda de branco, é branquinha a hóstia, Jesus está ali. Quando eu vejo o Papa de batina branca, aquele branco também é Jesus que está ali. Como se diz o Curadas, quando virdes um padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine, então, quando virdes um Papa. Temos que amá-lo como amamos a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um ensinamento, né, da teologia ascética e mística, né? Bom, esses mesmos sentimentos experimentamos-los para com nossos superiores, em que nos comprazemos em ver a Jesus Cristo. Então, a gente tem que ver no pai e na mãe, a autoridade de Deus, nos superiores, a autoridade de Deus. Por isso, São Pedro, São Paulo, suas epístolas, fala sobre a obediência, o respeito que tem que ter pelos superiores. E a contrapartida também. Se a gente tem que venerar os superiores têm que ter um tratamento paternal também com seus inferiores, com os filhos, com os súditos, com aqueles que são dirigidos. Porque se Deus é pai, você tem que imitar a Deus. Da mesma forma como ele nos trata, nos perdoa, apesar de todas as nossas misérias. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Se Deus não fosse bom, muitos de nós estaríamos no inferno uma hora dessa. Deus suporta a gente. E a gente tem que agradecer muito a Deus por ser Ele quem é. Porque se eu fosse Deus, olha... Ai, meu Deus, ia todo mundo para o inferno, né? Só eu que refiro a Deus lá no céu. Mas Deus, por isso que Deus é Deus. E nós reclamamos de Deus ainda. Achamos que Deus é um tirano. Deus não olha para mim, né? Bom, gente, a gente precisa pensar o seguinte, que nós temos que ter uma afeição filial a Deus, mas não vamos fazer da oração uma pieguice, você que é piegas, aquele sentimentalismo, né? Ridículo, extremo. A piedade é uma coisa séria, uma coisa
Não precisa a pessoa se desmaiar, não, é uma coisa muito, é aquela conversa com o pai naturalmente, né? A gente faz naturalmente. Depois, eu posso, por exemplo, deixar de fazer uma oração em determinado lugar para socorrer alguém que está precisando ou cumprir uma outra obrigação? Tenho. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Eu vou transformar aquela obrigação numa devoção. Por exemplo, a mãe de família, ela não pode ficar o tempo todo rezando no quarto, trancada, ou indo para a igreja, ficando a metade do dia, deixando a casa bagunçada, deixando comida para fazer, o marido também chega lá, não tem nada pronto. Não, estava rezando. Então, a gente precisa colocar as coisas nos devidos lugares, né? Bom, todos os cristãos necessitam deste dom. A pior coisa que existe, olha, é quando a pessoa não reza. Por que não reza? Eu não sinto gosto pela oração. Santo Afonso diz, quem reza certamente se salva. Quem não reza certamente se condena. A pior coisa é quando a gente ouve de alguém que diz, eu não rezo. Não é só quando a pessoa diz, eu não rezo. Quando a pessoa não diz, e realmente ela não reza. Ela não fala que não reza, mas não reza. Acorda de manhã, vai lá lavar seu rosto, escovar seu dente, vai tomar café, vai ler seu jornal, vai assistir a televisão, né, ver essas notícias de quem morreu, quantos caixões tinha, quantas covas fizeram, e depois vai lá, e depois vai andar, e vai trabalhar, vai volta, vai almoçar, e chega à noite, vai dormir, e não reza. Pessoa totalmente distante de Deus. Um Deus que não está na vida da pessoa, ele não coloca Deus na sua própria vida. Agora, quem vai fazer isso é o Espírito Santo, mas que a gente, para conseguir o dom do Espírito Santo, a gente tem que se esforçar para ser fiel às orações. Sempre eu digo para aqueles que a gente dirige espiritualmente, que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é estabelecer um horário. Horário de Deus. Qual é o horário de Deus? Eu vou acordar tal hora, 15 minutinhos ali, vou refletir um pouquinho, vou rezar, e depois fazer outras coisas. Depois, qual é o horário da minha leitura espiritual? Qual é o horário do meu texto? Qual é o horário da missão de consciência, oração à noite? Qual é hora que eu vou visitar o Santíssimo Sacramento, se eu posso ir, dependendo da circunstância que eu vivo? Eu posso participar da missa todo dia? Tem gente que faz isso. Aqui mesmo, todo lugar, São Campos, todo lugar tem aqueles que vão à missa regularmente. Para ele é uma necessidade. Vai ter gente, não. Faz o mínimo para Deus. Só aquilo que é o mínimo. É confessar uma vez por ano. É só uma vez por ano que eu confesso. É comungar uma vez por ano. Está cumprindo o preceito. Mas onde está a filial devoção para com o nosso Senhor? A coisa que vem do Espírito Santo, que abrasa o nosso coração e faz a gente rezar realmente, não é só da boca para fora, não é só maquinalmente, não é só para cumprir tabela. Eu tenho que rezar meu texto, que eu prometi rezar o texto, eu vou a 100 por hora. A oração tem que ser bem pausada, tem gente que reza muito depressa, Santa Maria, mãe de Deus, para nosso pecador, nosso morte, amém? Parece que quer pegar o trem. Pera lá, é assim que você fala com as pessoas? Olha, eu vim aqui na sua casa para pedir uma coisa para você, conversar com você. Ninguém fala assim. A gente conversa. Fala normalmente. Então, esta é uma melhor coisa para fazer todo dia. E a oração da gente não é perda de tempo, não. A oração é o momento mais bem aproveitado do dia da gente. Mais bem aproveitado. Eu vou rezar o texto agora, vou passar 20 minutos rezando o texto. Ponhamos, né? 20 minutos. Vai ser os 20 minutos mais bem aproveitados do seu dia. Né? Porque a gente acha, não, eu vou fazer outras coisas mais interessantes. É igual essas ordens religiosas, contemplativas, que as irmãs, a gente pensa que elas não trabalham, mas trabalham lá dentro, sim. Lá dentro, competente, trabalham.
E faz separamento, e faz horte, e faz o seu que lá, e enfim, faz vela, faz bastante coisa. Então, cozinha, e varre, e trabalha, e lava roupa, faz tudo. Mas, aparentemente, para o mundo, elas são inúteis. Ela não podia estar trabalhando no apostolado, não podia trabalhar numa escola, ter trabalhando no hospital. Antigamente tinha as irmãs de caridade, né? São tinha as famosas irmãs de caridade, tomavam conta do hospital. Naquele tempo, era bem, muito bem cuidar com aquelas irmãs. Não é muito mais interessante trabalhar na catequese do que ficar presa de um convento atrás das grades? É as pessoas que mais são úteis ao mundo são os contemplativos, né? As pessoas que mais favores fazem para a humanidade é a retaguarda vigilante. Aqueles que estão no front do combate, aqueles que estão são os missionários que vão, os padres que vão para outros lugares, as irmãs, até os leigos que vão para o apostolado. Se não tiver essa guarda vigilante, não vai conseguir muito resultado, não. É o que Jesus disse para Maria, ou melhor, para Marta. A Marta estava lá no azáfama dela, cuidando das coisas do lanche para Jesus, fazer refeição para Jesus, e pegava e lavava, e a Maria sentada aos pés de Jesus. A Marta não aguentou. Jesus, Maria está aí parada, não está fazendo nada. Eu estou aqui trabalhando, sozinha. O que Jesus disse? Marta, tu te preocupas muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Olha, a melhor parte da contemplação. Este é o momento do nosso dia. A hora da contemplação é a melhor parte do nosso dia. Eu vou sair daqui, vou rezar, eu não rezei meu terço, eu vou me concentrar, e eu então fazer meu exame de consciência, eu vou fazer uma comunhão espiritual, que a gente pode fazer comunhão espiritual quantas vezes quiser durante o dia, né? Olha, esses momentos vai ser os mais aproveitáveis, senão você vai direto para a novela, vai direto para filme, vai direto para quê? E a pessoa entra naquele turbilhão e esteriliza a alma, nem encontra ambiente depois interno para rezar. Está tão para fora, a pessoa ela não é introspectiva, ela não olha para dentro. Então, isso que falta muitas vezes na nossa oração. Apenas gestos externos, como disse Jesus a respeito dos judeus do seu tempo. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que eu rezei hoje? Qual o mistério que eu rezei hoje? Qual foi a minha meditação? No seminário tinha quando o Otto Mitting, antigo diretor espiritual nosso, quando foi para o seminário, de vez em quando ele chegava lá na sala de estudos nossa com um pedacinho de papel. Escreva aí qual foi o tema da meditação, de fazer a meditação comunitariamente, né? Então, tinha o leitor que lia o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, resolução. Então, ele perguntava qual foi, escreva no papel, qual foi a resolução que você tomou na meditação de hoje. Ai, meu Deus do céu, né? Será que eu fiz direitinho para poder lembrar depois? Ou então foi aquela coisa que eu fiquei ali de corpo presente? Tem gente, né, que... Vocês conhecem a missa de corpo presente, né? Quando morre alguém, aí coloca o corpo na igreja e depois celebra-se a missa, o padre vai lá e benze o corpo, aquele negócio cerimonial todo. Agora, tem gente que só assiste a missa de corpo presente. Está ali, mas o pensamento está distante, né? Então, gente, vamos pedir ao Espírito Santo que nos transmita este dom da nossa parte afetiva, da nossa vontade, do nosso coração. Mova o nosso coração para que a gente possa rezar melhor. E eu tenho dificuldade de rezar. Peço ao Espírito Santo, ensina-me a rezar. Os apóstolos pediram a Jesus,
ensinai-nos a rezar. Os apóstolos viram que Jesus rezava. E ficaram com inveja. Jesus passava noites em oração, noites inteiras em oração. Os apóstolos deve ser uma coisa muito boa isso, não é possível. Se não fosse boa, Jesus não ficava rezando tanto. Ensina-nos a rezar. E esse pedido também nós devemos fazer. Vou pedir ao Espírito Santo, aquele que é o responsável pela nossa santificação. Eu tenho dificuldade de rezar. Ensina-me a rezar. Isso não significa que a pessoa não possa passar por certo estado de aridez espiritual, falta de gosto na oração, mas são as provações de vida que nós vemos hoje na vida de Santa Madalena de base, o que ela sofreu. Não sentimos logo pela oração com vários santos, mas foram fiéis, não abandonaram, não desanimaram, foram fiéis à oração. Então, que o Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a gente fazer aquilo que é o principal, como disse Jesus. Procurai o reino de Deus e a sua justiça, o resto ser-vos-á dado por acréscimo. O reino de Deus e a sua justiça é este momento da oração. Nós colocamos a Deus como centro da nossa vida. O resto são os trabalhos, são os negócios que temos que fazer e outras coisas mais. Bom, vamos então encerrar, porque amanhã tem mais, né? Vamos fazer a nossa oração da pandemia. Vamos fazer essa oração da Senhora aqui. Santíssima Virgem, eu creio e confesso a vossa Santa Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma boa morte, e essa graça que nós pedimos. Então, alguns pedidos que foram feitos aqui, nós colocamos aqui nesse momento, e a graça de voltarmos à vida normal, nossa, inclusive religiosa, afastando esse mal que é epidemia, esta pandemia que nós pedimos esta graça com toda confiança. Amém. E agora, a bênção com a relíquia de São Pio de Pietrelcina. Fala de São Pio de Pietrelcina, São João Maria Vianney, São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, passavam horas e horas diante do Santíssimo, apesar de todos os trabalhos que eles tinham. Por imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José, São Pio de Pietrelcina e de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, com todas as bênçãos terrestres e celestes, vos dê a saúde da alma e do corpo, vos livre de todos os perigos, todos os males, perturbações, depressões, enfermidades, internas e externas, espirituais e corporais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.